Agora sim a gente já tem o trio monstro, hein? Aguarda aí. Tá vendo esses desenhos bem legais? Eles são de alguns alunos meus e que depois de algumas semaninhas conseguiram obter esses resultados, só aplicando apenas as técnicas de desenho instantâneo do meu treinamento Desenha Agora. Eles perceberam que não é preciso nascer com um dom e nem ficar horas e horas estudando e treinando para poder aprender a desenhar bem. Para poder chegar a esse nível, você só precisa de duas coisas: os exercícios certos e as técnicas certas. E é exatamente isso que eu vou te ensinar. E se você quer ter esse resultado e até melhores, é só clicar no link da descrição e se destacar de todos à sua volta. Te espero lá. E aí, seus moçada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez trazendo o desenho do Luffy. E agora aqui para completar, né, o nosso trio monstro, eu trouxe o Luffy aqui, ó, de Wano com o ataque aí Elephant Gun aí. Nossa, mano, tá muito top esse tutorial, tá completão pra vocês. Lembrando que eu faço parte de colorir também, eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado, tá? E agora, como eu tinha dito, né, a gente tem o trio monstro, então eu vou deixar o link do Zoro e do Sanji aí também no comentário fixado. Se você ainda não viu, e você pode fazer sua coleção, você pode fazer até os três em um só desenho, em uma folha só, tá? Então é só ver os outros vídeos, beleza? Não esquece de deixar o gostei nesse vídeo, vamos ver se a gente pega 1000 likes. Cara, é só o que eu peço pra você, 1000 likes nesse vídeo, tá? Então deixa muito like aí que fortalece o canal, beleza? Se é novo, se inscreve aí e vamos lá para o nosso tutorial. E vamos lá, pessoal, começar aqui o nosso desenho do Luffy. E seguinte, nós vamos ter que começar fazendo um círculo aqui na parte de cima da folha. Não faz muito encostado na parte de cima, tá? Não leva para cima demais por causa da parte do cabelo do Luffy, beleza? E esse círculo aqui ele tem 3 centímetros. Eu tô usando uma folha no tamanho A5. Se você for usar um tamanho A4, é só fazer o círculo com 6 centímetros, tá? Agora aqui a gente vai precisar fazer as primeiras divisas, é tipo o X do Xbox, beleza? É aquele xizinho famoso que a gente começa o desenho. E eu já vou fazer o seguinte, eu vou começar a detalhar as partezinhas do rosto do Luffy a partir desse primeiro esboço aqui, tá? Então aqui eu vou fazer uma basezinha do nariz no centro, nessa partezinha da linha central, tá? E essa parte do nariz ela vai ser bem importante porque aqui a gente vai poder definir a orelha e o olho dele, tá? Que no caso seria o olho direito dele. Lembrando que o olho do Luffy ele não tem tantos detalhes, é mais ou menos só uma curvinha em cima e outra curvinha embaixo, juntamente com a bolinha de íris do meio, tá? A seguir eu vou fazer a outra sobrancelha dele juntamente com alguns detalhes de expressão na testa e o outro olho. Nesse segundo olho a gente tem que fazer ele um pouquinho maior, justamente por causa do ângulo que ele tá. Então a gente faz ele um pouquinho mais preenchido, né? Um pouquinho maior em comparação ao primeiro olho que a gente fez, tá? Lembrando que ele tem a cicatriz embaixo do olho também, que é só um tracinho com mais 2 cortezinhos. E aqui agora podemos fazer a boca. Veja que eu trabalhei os detalhes do rosto do Luffy dentro do primeiro círculo inicial que a gente fez, tá? Então pega essa ideia aí para poder fazer o seu, assim você vai conseguir uma proporção bem bacana, tá? E essa boca eu faço as divisas dos dentes, né, dos dentes dele, juntamente com um tracinho embaixo dela, que é aquele tracinho que vai dividir a parte do lábio com o queixo, tá? Agora que a gente já tem todos esses detalhes do rosto dele pronto, vamos fechar, né, a basezinha do rosto dele. Vou começar pela parte do olho direito dele, juntando com a parte da bochecha até o queixo do personagem. E a partir daquele ponto lá embaixo mesmo, tá? Eu vou puxar a basezinha do maxilar dele juntamente com a orelha dele. A orelha dele vai ser mais ou menos do tracinho central da boca até a base de baixo do olho. A orelha aqui a gente está desenhando nessa posição porque ele está com a cabeça um pouco levantado, tá? Então, como ele está um pouquinho levantado, a gente tem que desenhar a orelha um pouquinho mais baixa, tá? Em seguida a gente já pode simular aqui também a basezinha do cabelo dele, todas aquelas mechinhas, né, que ficam separadas pela testa dele até fazer o formato com a orelha, tá? Em seguida eu vou dar uma dica bem bacana agora para você desenhar o cabelo do Luffy. Isso vai servir para muitos desenhos também. Você faz mais ou menos uma medição, né, uma medida de como vai ficar a altura do cabelo, e agora é só a gente começar a preencher, né, usando isso como base, ó, colocando todos os outros detalhes aqui do cabelo, aquelas mechinhas separadas dele, tá? Então você vai juntando tudo isso aí até concluir
a base do cabelo, a parte do cabelo. Lembrando que essas mechas dele, umas vão estar voltadas para cima, outras para baixo, umas bem onduladas, tá? Então é só observar direitinho do jeito que eu tô fazendo aí e eu tenho certeza que você vai conseguir de boa. Lembrando que ele tem aquele coqui de samurai, né? Aquela partezinha do cabelo, tá? Então é só fazer aí também, beleza? Ok, já temos aí a base da cabeça do Luffy pronto, já tá bem parecido com ele, né? Agora eu vou ensinar uma técnica bacana para você poder fazer o corpo dele. Eu sei que muita gente tem dificuldade em fazer corpo dos personagens, mas eu vou deixar uma técnica bem massa aqui para você. Primeiro, a gente vai ter que fazer por partes, tá? Então, inicialmente eu vou fazer a base do peitoral junto com o corpo dele, né? Do abdômen, enfim, eu vou fazer meio que um boneco aqui, tá? Então eu vou separar a parte do peitoral dele aqui em cima e também vou fazer até a base da cintura, assim já fica legal. Se a gente fizer esse bonequinho, ele vai ajudar demais no nosso desenvolvimento. E sabe onde eu ensino umas técnicas bacanas para você poder aplicar esse estilo de bonequinho, cara? Lá no meu treinamento online, eu ensino esse estilo de esboço juntamente com vários outros estilos de esboço, que é só você escolher qual você quer se adaptar e ir trabalhando nisso em cima das aulas que eu passo lá. Então, manos, me dá uma chance de ser seu professor, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É só clicar no primeiro link aí da descrição, que tem muita aula bacana lá, inclusive coloração e criação de personagens. Vale a pena conferir, vai lá. Então veja, eu vou fazendo todos os formatos aqui, tipo o braço dele, né? Ó, faço a partezinha da bolinha do braço ali, eu faço a divisa, né? Onde vai ser o ombro, onde vai ser o antebraço, o braço e a mão dele, tudo em forma geométrica, tá? Aqui na parte de trás dele eu vou fazer o círculo porque ele tá usando o golpe Elephant Gun, né? Então ele vai estar com aquela mão grandona, aquele braço gigantão. No caso seria maior ainda, né? Se fosse mais espaçoso. Porém eu quis colocar ele um pouco menor para caber certinho aqui na folha e ficar uma basezinha legal para o Luffy. Então é como se ele tivesse até um pouco mais afastado do Luffy, né? Como se o Luffy tivesse esticado e o Elephant Gun estivesse lá atrás, né? Beleza, agora a gente só precisa adicionar mais detalhes de musculatura por ele. Então, como a gente já tem esse bonequinho feito, eu vou adicionar todos os bloquinhos aqui do abdômen dele, né? Que ele tá bem musculoso aqui, né? Agora ele tá bem saradão. Finalmente colocaram músculos no Luffy, né, cara? Passou um bom tempo sem músculos. Então eu vou adicionando todos os detalhezinhos que eu achar que é necessário colocar aqui, tá? Então é só você pegar as manhas pelo que você tá vendo pelo meu. Lembrando que durante o processo eu vou apagar algumas coisas também que são necessárias apagar para não ficar muito traço aí para vocês, certo? E eu também vou colocar vários detalhes na basezinha do braço dele, tá? Eu vou dividir, né, a basezinha de musculatura do ombro, do antebraço, do braço dele também. Lembrando que esse braço dele e a mão eu vou fazer o haki, né, o haki preto, tá? Então não precisa colocar esses detalhes por dentro que eu coloco, porque depois eu pensei em colocar esse haki, então eu tinha colocado esses traços antes, tá? Agora aqui para fazer a mão dele é o seguinte, ó, nós já temos a primeira base geométrica feita, né? Então aqui a gente vai, digamos, vestir ela, né, entre aspas, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu faço o primeiro dedo, né, que é o polegar, e a partir dele eu vou fazendo os outros dedos, tá? Juntando que ele tem a curvatura, né, no centro deles e tem a basezinha final, que são aqueles gominhos do punho, né? Então eu vou colocando todos eles a partir dessa base que eu já tinha feito. Por isso que é bom a gente trabalhar a questão de esboço, cara. Isso é o que vai fazer você evoluir ainda mais. É você saber trabalhar certinho o esboço para poder dar proporção ao seu desenho sempre que você quiser, tá? Aqui atrás nós vamos desenhar o chapéu de palha dele também, lembrando que o chapéu de palha dele em alguns momentos do anime ele fica gigantesco, cara. Então aqui ele tá pegando tipo da parte da cabeça dele até quase a cintura do personagem, mano. Mas tá bem bacana, tá bem proporcional também na base do anime, tá?
Vamos desenhar aquela cordinha também. Veja que no chapéu eu já fiz também aquelas divisas, né, dele, aqueles tracinhos, né, que é um chapéu de palha. Ele tem toda uma textura, tá? Então eu fiz também aí tudo certinho, beleza? Agora aqui já podemos começar, né, mais detalhes na base do corpo dele. Por exemplo, aquela cicatriz em formato de X. Ela é uma cicatrizinha que é no formato de X, né, como eu acabei de dizer. Porém, ela tem várias ondulações, né, várias curvinhas. Então é só você olhar certinho aí. E ela é bem abertona no centro, tá? Juntamente com mais alguns detalhes pelo meio. Dá pra ver tudo certinho pelo que eu tô passando aí pra você, né? Agora aqui vamos adicionar só mais alguns detalhes aqui pelo corpo dele, tipo tem um mamilozinho aqui do lado, né, para ficar bem bacana o desenho, e aí já fica de boa. Agora eu só vou apagar alguns detalhes aqui, alguns traços que não precisa mais, para não deixar muito complicado para vocês que estão assistindo aí, fazendo também, né. É uma coisa que eu aconselho também, vai apagando alguns esboçozinhos que você não precisa mais, por isso que é bom você sempre fazer de forma bem clara, tá? Agora aqui vamos desenhar a espada. Vamos pegar a régua e eu vou fazer dois tracinhos aqui, ó. Esses tracinhos ele vai representar a altura total da espada, tá? Então primeiro vamos fazer os detalhes do cabo dela aqui em cima, certo? E aí eu já faço a divisa toda aqui dessa parte do cabo. Ele tem vários detalhezinhos, né? Tipo uns formatos de X aqui pelo meio. Então para fazer esses Xzinhos, né? Digamos assim, eu faço primeiro todos de um lado e em seguida eu vou fazendo os do outro lado, ó. Dando o aspecto de X mesmo, como se ele tivesse entrelaçado, né? Passado um por baixo do outro, ó, tá vendo? Que eu não emendo os traços. Você pode fazer os traços emendando e aí na parte de line art você pode ajeitar também essa base da espada que vai ficar bacana do mesmo jeito, cara. Aqui agora temos aquela basezinha da espada, que é a divisa, né? Eu tenho um nome para isso, cara, mas eu sempre esqueço o nome disso aqui, dessa parte da espada. Mas de boa. Aqui ele tem um formato tipo uma espada que o Zoro já teve também, né? Que era uma espada vermelha do Zoro. Então aqui eu faço esse formatozinho, né? Com todos os detalhes por dentro. E lembrando que ele vai ter um formato 3D, né? Mas eu vou deixar para fazer depois porque eu esqueci de fazer agora, simplesmente, cara. Mas eu vou fazer o seguinte, eu faço um tecidozinho aqui da espada. Vai dar para colocar esse formato 3D dela tranquilo, tá? E aqui na parte da bainha eu vou ter que alargar um pouco mais. A gente tem que crescer, né? Um pouco mais, deixar ele mais largo porque é a bainha. A bainha ela é sempre mais larga do que a própria espada, né? E aí eu vou colocando todos os outros detalhes restantes, né? Que são detalhezinhos de aspecto mesmo da bainha, com esses xizinhos que tem no cabo da espada que a gente fez também, e alguns outros detalhes de tecido, né? Detalhes de divisas de cores, enfim, tudo bem bacana aí para você. Agora aqui a gente pode fazer alguns detalhes do tecido dele, tá? Eu vou fazer aqui nessa base de cima alguns detalhezinhos do tecido, que vai pegar aqui na cintura dele completa. E foi nesse momento que eu vi que eu não tinha colocado o 3D da espada aqui, ó, dessa base da espada. Então agora a gente vai fazer. É só fazer mais uns tracinhos assim por baixo, que vai dar o aspecto 3D a ela, tá? E agora aqui, como já nós estamos em paz, podemos voltar, né, a fazer todos os outros detalhes da roupa dele. Para mim essa parte da roupa dele é a mais fácil, cara. A parte mais difícil a gente já fez, né? Detalhes da espada, musculatura dele. Então a roupa dele fica um pouquinho mais fácil de fazer. Porque é todo tecido, né? Todo curvado, todo ondulado. Então assim, não precisa fazer também igual ao que eu tô fazendo. Faz na base do seu conhecimento aí nessa partezinha do tecido. Mas lembrando que ele tem todos esses detalhes, né? Ele tem detalhes da costura com as bolinhas por dentro, né? Tem todo o detalhe de curvatura também, né? Então tem muita curvatura aqui no tecido. Tem uma parte que mostra que o tecido está esticado também, que vai ficar bem bacana. Então eu vou fazendo isso aos pouquinhos, né? Bem de boa e fica bem tranquilo aqui no desenho, tá?
Agora que a gente já terminou todo o tecido, vamos finalizar essa parte da mão aqui no Elephantogun, né? Então a mão dele ela tá fechada lá em cima, né? Eu vou adicionar o polegar juntamente com todos os outros dedos. Não é uma tarefa difícil, né? Agora que a gente já tem todo o desenho quase completinho, então eu só vou fazer essa basezinha da mão dele e ajustar um pouquinho mais o traço desse círculo. Veja que esse círculo eu fiz ele totalmente manual, né? Eu não usei nenhuma forma para fazer, mas você pode usar, cara, uma forminha aí, seja lá um copo, um prato, uma tampinha, enfim, o que der para você usar para fazer, você faz, tá? E moçada, agora vamos para line art, né? Line art é uma coisa bem simples, entre aspas, de fazer, né? Mas eu vou dar umas dicas bem bacana para você aqui. É o seguinte, ó, eu faço o contorno completo do desenho, tá? Isso em alguns desenhos, tá? Eu sempre vario minha forma de fazer line art, beleza? Mas aqui no caso do Luffy eu vou usar uma ponta 0,3 para fazer o contorno completo dele, beleza? Então assim que eu concluo todo o contorno dele, né, deixo todo bonitão aí, eu venho com a canetinha com a ponta 0,5 e faço alguns tracinhos um pouco mais grossos, né? Eu dou uma força a mais a alguns traços para dar um destaque a mais. Eu só não vou dar destaque aquelas partes que eu sei que vai ser tudo preto, né? Que é tipo o haki que eu vou colocar nele, e outras partezinhas de detalhes pequenos também, né? Tipo detalhes por dentro do corpo dele, na musculatura, eu não coloco muita força no traço aí, e também vai ficando bem bacana assim, né? Se você não destaca tanto os detalhes e sim mais o contorno do personagem, ele vai dar muito mais destaque e muito mais detalhe ao desenho, tá? A line art ela dá uma vida incrível ao seu desenho, beleza? Então tá aí, esse foi o nosso tutorial de hoje. Não esquece que a segunda parte que eu vou ensinar você a colorir também vai estar aí no primeiro comentário fixado. E manos, vamos bater a meta aí de 1000 likes, cara. É só 1000 likes no vídeo, eu tenho certeza que vocês podem me ajudar com isso. Eu vou continuar trazendo esses tutoriais avançados para vocês, se vocês continuarem me ajudando, tá? Então deixa like aí, beleza? E é isso aí, valeu e até a próxima.